Bom, então agora a gente vai falar da parte prática de Bootstrap, tá? Então, primeiro, para começar, vocês podem instalar esse pacote boot, tá? É de Bootstrap. Então, só corrigindo aqui, a gente vai fazer Bootstrap para mediana. E aí, então, o primeiro ponto é instalar o pacote boot. Eu não vou fazer isso porque eu já instalei, tá? Eu só tirar o hashtag aqui e rodar essa linha para instalar o pacote, tá? E aí é o seguinte, eu vou começar aqui essas duas primeiras linhas, que é chamando o pacote boot, ser utilizado, e criando dados. Então, eu estou criando uma variável x, tá? Que tem 5 valores, tá? 10 até 50. E aí o ponto é o seguinte, eu quero saber qual é a mediana e qual que é a variância da mediana para essa amostra. Então, se eu tirar a mediana dessa amostra, tirar a mediana para esses valores de x, tem que a mediana é 30, tá? Legal. E aí o que acontece? Para eu usar o Bootstrap, eu vou usar o Bootstrap em cima, ou seja, eu vou fazer a amostragem em cima de alguma estatística. Qual que é a estatística que eu vou usar? Para isso, eu vou criar uma função. E veja, ela é muito simples. Vai aqui de 13 até 15, tá? Então, eu vou criar uma função que chama sample median, ou seja, mediana amostral, tá? E aí eu uso essa seta aqui para justamente dizer que, olha, o nome, eu vou criar uma função e tudo isso vai se chamar sample median. Então, sample median nada mais é do que uma função, ok, que vai ter dois argumentos. Então, vai entrar dois pontos, dois valores em relação a essa função, que é o quê? Eu vou incluir os dados x, com a variável x, e d. Quem que é d de dado? D de dado é justamente, vai selecionar aleatoriamente quais observações dessa variável que tem 5 valores. Então, d é uma variável, no fundo, dizendo quais valores de x tem que entrar. Ou melhor, aqui veja, eu tenho primeira observação, segunda observação, terceira observação, quarta, quinta observação. Dzinho vai dizer o quê? Se vai dizer, olha, 1 ou 4 ou 5, então vai dizer assim, olha, entra a observação, o primeiro valor de x, o quarto valor de x e o quinto valor de x. Seria isso. Então, essa é a ideia do Dzinho. O Dzinho vai justamente dizer quais valores da série que vão entrar. Então, ele vai dizer se é o primeiro valor, se é o quarto valor, se é o quinto valor, por aí vai. Legal. E aí a gente coloca abre-chaves. Esse abre-chaves é justamente, esse aqui é um padrão, tá? Function, é só aqui para mostrar um pouquinho a ideia de função para vocês no R, tá? Então, function, aqui dentro do parênteses você diz o que é de argumento que você vai usar, tá? Aí abre-chaves, que aqui sim é o que vai acontecer na função. Então, return, que é para dizer o que vai acontecer dessa função, qual que é o seu efeito final, vai ficar mais claro depois, tá? Mas é return, e o que acontecer aqui dentro é o que vai ser calculado por essa função sample median, tá? Que é o que vai resultar. Então, o que é? Olha, eu vou calcular a mediana, legal, do quê? Do valor x para o que for selecionado. Então, aqui, veja que eu coloco justamente aqui eu uso esse brackets, né? Justamente para indicar quais observações que entram de x. Ou seja, naquela replicação de amostra, quais valores, se foi o primeiro valor, se foi o quarto valor, se foi o quinto valor que foi selecionado. Legal. E aí, eu fecho tudo isso aqui e fecho as chaves. Beleza. E aí, o que eu vou ter aqui? Olha, eu vou salvar como B o quê? O meu bootstrap. Então, é o boot, que vai fazer o bootstrap. Bom, é
Mas para isso eu preciso dizer quais são os dados. Meu data, meus dados são justamente a variável x, tá? Legal. Que é o quê? A estatística que eu vou usar vai ser essa calculada pelo sample median que eu criei, tá? Então, a estatística que vai ser calculada pelo Bootstrap é a sample median, que é nada mais do que a mediana para essa função. Quantas replicações eu vou fazer? 1000. Vou fazer 1000 replicações. Então, se eu rodar isso aqui, eu tenho que rodar a função também, tá? A função vai ficar armazenada na memória, veja aqui, ó. Ficou armazenado na memória, sample median. Legal, eu tenho B. Se eu for lá em B e der um clique, veja, ele vai dar várias opções. Ele vai dar aqui o T0, indicando qual que é a mediana, tá? E vai indicar quanto que foi a mediana para cada replicação da amostra. Então vamos supor aqui, ó, pegar B. Primeiro, deixa eu plotar B. Vou plotar o B. Legal, o que ele mostra aqui? Ele mostra o histograma de T. T é o quê? É a estatística que eu pedi para calcular, que é o quê? A mediana. Então, ele está mostrando o histograma da mediana para cada uma considerando todas as 1000 replicações. Então, veja que grande peso é dado para 30, tá? Então, tem mais ou menos 40% de peso no histograma, um pouco mais de 20%, para observação 20, como mediana, para observação 40, aproximadamente 20%. Tá? E que os valores extremos, a mediana tem baixo peso. Tá? Então, você tem aqui 30, mais ou menos quase 40% de probabilidade de que a sua mediana seja 30. Essa é a ideia. Se eu quiser, eu posso olhar, eu vou consertar aqui, tá? Depois, pessoal, na hora que eu soltar para vocês, já vai estar certo aqui, tá? Mas eu quero ver quais valores da mediana que ele apresentou, tá? Se eu colocar aqui, ó, ele vai me mostrar qual que é o valor da mediana que ele calculou para cada uma das 1000 amostras, das 1000 replicações que ele fez. Então, veja, olha, na replicação 1000, a mediana foi 30, depois na replicação 999 foi 30, na replicação 998, a mediana foi 40, e por aí vai. E aí, se eu quiser calcular justamente o desvio padrão da média, simplesmente eu coloco aqui, ó, SD, que é o desvio padrão, tá? Justamente da estatística daquela B, cifrão T, tá? Então, cifrão T porque mostra qual que é a mediana para cada uma das replicações. Então, aqui, é uma coisa, não precisa desse, coloquei a mais aqui, tá? Caso tivesse mais de uma saída, mas nem precisa, tá? Eu coloquei print, que é só para sair na tela. Só isso, na verdade. Essa função print é só para printar na tela. Então, ele mostra aqui qual que seria o desvio padrão da estatística da mediana, tá? Legal. E se a gente quiser uma outra coisa? Por exemplo, calcular qual que é o intervalo de confiança de 95% para o L2 de uma amostra, tá? Vamos pegar aqui uma ideia simples. Essa base de dados aqui, data igual a mtcars está na memória, tá? E aí eu vou puxar essa lá como data, justamente essa variável mtcar. O que é essa base mtcars, tá? São algumas variáveis de diversos carros. Se você olhar aqui, são marca e modelos de alguns carros, em que eu tenho quantos cilindros tem, milhas por galão que faz, uma medida de quilômetros por litro, tá? Se fosse considerar no Brasil, tá? E outra variável que eu vou usar é WT, que está aqui, é peso, tá? Então, aqui eu tenho o peso do carro, cilindros e quilômetros por litro para considerar no estilo brasileiro. Tá?
Legal, então essa é a minha base de dados, eu salvo como data para poder usar. E eu falo, vou fazer uma regressão que é milhas por galão, tá? Como função do peso dos cilindros, dizendo que eu vou usar essa base de dados MTCars. Legal, e já vou pedir o summary, o resumo desse resultado. Então, eu vou olhar esse resultado e já vejo aqui, olha, meu R2 é 0,83, que é o que me interessa. Eu quero calcular o intervalo de confiança desse R2. Então, eu sei que meu R2 é 0,83. Eu quero saber qual seria o intervalo de confiança dessa estatística, que é o R2, o poder explicativo da regressão. Legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma função, tá? Que vai chamar RSQ, R2, R2, tá? Que é o quê? É uma função. E aqui eu tenho 3 argumentos. Quais são os 3 argumentos? O primeiro aqui é a fórmula, ou seja, a equação que eu vou usar. Data é justamente os dados que eu vou utilizar. E índices é justamente o que vai ser selecionado por Bootstrap. Então, veja, o último argumento que eu ponho aqui é aquele que vai ser selecionado aleatoriamente pelo Bootstrap, pelo algoritmo do Bootstrap. Legal. Então, esses são os 3 argumentos. Abro chaves para começar o código de fato. Então, vou selecionar como D o quê? Os dados que forem selecionados aleatoriamente por Bootstrap. Então, eu vou colocar aqui data. Então, é toda a base de dados. E abro aqui brackets. Então, eu digo, olha, o índices, ele vai dizer que era a minha variável, que era o que a variável D fazia antes aqui, tá? Veja, a variável D fazia aqui antes, para dizer qual observação de X deveria entrar. Esse índice está fazendo isso agora nesse caso. Então, é sempre a última. O que eu colocar como último argumento aqui é o que o Bootstrap vai entender como a variável para dizer quais observações entram, tá? Então, vai entrar aqui, data, brackets, índices, vírgula. Então, índices vai dizer justamente quais linhas vão entrar. Então, na hora que eu olhar o meu código, ele vai selecionar aleatoriamente quais linhas tem que entrar. Então, vai entrar essa segunda linha, vai entrar essa linha, vai entrar essa linha e por aí vai. Ele vai selecionar aleatoriamente várias vezes. Tá? Legal. E aí, o que eu tenho? Eu faço vírgula aqui. Aqui eu deixo vazio, né? E já fecho brackets. Por quê? Porque eu digo que eu vou pegar todas as colunas das minhas variáveis. Eu vou pegar todas as variáveis aqui. Tá bom? Legal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fitar o meu modelo, que é o quê? LM, que é linha nos quadrados ordinários, para a fórmula que eu considerar, e os dados a serem utilizados vão ser aqueles selecionados por Bootstrap, que é a variável D, variável Dzinho. Legal. E aí, o que retorna, o que vai ser calculado por essa função e eu vou usar para calcular histograma, etc., vai ser o resumo dessa regressão. Vamos ver lá, conforme eu tinha feito a regressão anterior, tá? Como é que eu pego o R quadrado dessa regressão? Se eu vier aqui, deixa eu completar, mas não completei. Se eu vier summary, o nome que eu dei para o resultado, cifrão R², eu pego o R quadrado dessa regressão, tá? Então, no fundo, o que vai retornar para essa função RSQ é o quê? É o summary do resultado fit, cifrão R². Então, o return aqui, que diz o que vai ser salvo aqui no RSQ, é justamente o R quadrado dessa regressão fit, no qual fit é essa fórmula que eu vou indicar quando eu colocar aqui a fórmula, para a base de dados selecionada com base nos índices que forem selecionados por Bootstrap. Legal. Então, o que eu vou gerar, então? Olha, results vai ser o meu boot, que vai ser o Bootstrap, para uma base de dados que é qual? MTCars. Então, MTCars é a minha base de dados. A estatística que eu vou fazer Bootstrap é o RSQ, que é o nome dessa função aqui, que nada mais é do que o R quadrado.
eu vou fazer 1000 replicações. E lembra, eu tenho que dizer qual é a fórmula. A fórmula está aqui. A fórmula é milhas por galão como função do peso e de cilindro. Legal. Para que eu rodar tudo isso aqui, eu levo um tempinho e pronto, rodou. Bom, se eu vier aqui em Results, eu tenho aqui diversos resultados, tá? Aqui em T, eu tenho justamente T dentro de Results, tem justamente qual que é o R2 para cada replicação, ou seja, para cada pseudo-amostra, para cada amostra que eu obtive a partir daquela minha amostra. Legal. Então, se eu quiser ver os resultados, eu posso... Se eu quiser ver os resultados, eu posso justamente só mudar o Results. Ele vai me mostrar aqui, olha, qual que é o R2 que foi calculado? 0,83. Qual que era aquele de mínimos quadrados ordinários? 0,8302. Veja, 0,8302. E ele já calcula aqui o erro padrão, tá? E calcula também a possibilidade de viés. Aí teria que ver um pouquinho mais como é que ele calcula, tá? É uma metodologia que é para Bootstrap não paramétrico, mas que eu não entrei tanto em detalhes. E eu posso plotar os resultados que ele vai me mostrar o histograma, desculpa. Então ele vai dizer aqui, olha, qual tem maior peso, etc. Então aqui o T vai me dizer qual que foi o R2 para as diversas replicações de Bootstrap. Tá? Então eu tenho aqui que, embora o meu foi calculado como um R2 0,83, você pode ver que tem alguma variação aqui, tem alguma importância aqui, por exemplo, um R2 aproximadamente 0,85. Tá? Então, curiosidade, essa linha tracejada é justamente onde está a mediana que foi calculada. Mas o maior peso por uma observação, um intervalo, vamos dizer assim, seria em torno aqui do 0,85, tá? Só curiosidade. Bom, e se eu quiser pegar um intervalo de confiança? Simplesmente o comando boot.ci, que é confidência interval, tá? Intervalo de confiança. E eu falo, calcula o intervalo de confiança que foi salvo das replicações de Bootstrap como results, tá? E qual tipo? BCR, tá? Que é Bootstrap, vocês vão ver aqui, Bootstrap, cálculo de intervalo de confiança de Bootstrap. Tá? Legal, então baseado nessas 1000 replicações, eu tenho que o intervalo de confiança de 95% é de 0,724 até 0,895. Tá? Então, em 95, você tem 95% de chance do R2 cair nesse intervalo. Tá? Então, com 95% de probabilidade, o R2 cairia nesse intervalo, entre 0,724 e 0,895. Então, esse era o exemplo que eu queria fazer com vocês de Bootstrap, tá, gente?